Você está envolvido na acreditação, no seu hospital, na sua clínica, no seu laboratório? Precisa de informações claras que te ajudem a interpretar o Manual da ONA da versão 2026? Chegou no canal certo, porque eu sou o Célio Luiz, trabalho com a ONA desde 99, consultor há mais de 40 anos, fui professor de avaliadores, pessoal. Sei como eles pensam, fui avaliador por muito tempo, conheço hospitais, laboratórios, essa é a vida que eu levo há 40 anos, ajudando hospitais, clínicas e laboratórios a melhorar a qualidade. Tá com dúvida no manual? Ele é realmente muito complicado de produzir evidências. E aqui eu vou te ajudar. Deixo aqui explicando aqui para vocês aqui na tela, o nesse, a gente nunca sabe aqui quando eu vou colocar ali a instrução. Se você estiver interessado em algum serviço nosso, tá aí a nossa indicação para que você procure os nossos serviços. Mas o legal daqui desses vídeos é que você também pode contratar um tira-dúvidas. É só também clicar lá na descrição que tem um link para você fazer agendamento, fazer a contratação, escolher o dia, horário que você vai conversar comigo para tirar a tua dúvida e tirar você também dessa enrascada. Acho que eu vou mudar de tira-dúvidas para tira enrascada da ONA. Vai ser melhor aí de vender talvez esse serviço. Beleza, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre um assunto novo, né, na interpretação dos requisitos que eu tenho feito, que fala sobre a gestão financeira. Então é importante você analisar, embora você possa não ser da área específica da gestão financeira, é importante que você assista o vídeo até o final para que você entenda como isso pode respingar, como pode afetar o seu trabalho. Principalmente se você é da área administrativa, fica até o final desse vídeo porque eu vou falar a linguagem que você entende e como você vai produzir evidências para esse novo manual. Vamos lá, pessoal? Gestão financeira, pessoal. Importante, como já falei para vocês aqui no início do vídeo, importante entender como é que isso funciona. E já vou de antemão, se você é da área administrativa financeira do hospital, você vai perceber que a ONA dá uma pincelada, um en passant aí pelo processo. Te dá muito trabalho também, tem bastante coisa que ela pede, mas ela ainda pena em fazer mais exigências. Poderiam ter mais requisitos de qualidade que ela poderia ter aplicado, mas desde 99 eu tenho sugerido várias situações em relação a esse quesito, gestão financeira, e a ONA não me escuta, porque é muito fraca no que ela pede. Mas vamos lá, como a gente cumpre o requisito de acordo com o que ela colocou. Bom, sem mais delongas, item o grupo de requisito 1.1.16, gestão financeira, já vamos direto para o primeiro requisito. Estabelecer, implementar e manter um processo sistemático para análise de viabilidade de negócios e investimentos alinhado às estratégias organizacionais. Então, em resumo, você não pode decidir comprar um equipamento da sua cabeça. Você trabalha no laboratório, você quer comprar mais uma máquina lá para bioquímica, você tem que fazer um estudo de viabilidade desse equipamento. Você quer colocar um novo tomógrafo, você quer comprar um novo equipamento de radioterapia mais moderno, você tem que fazer um estudo de viabilidade. Você tem que padronizar, você tem que determinar, normatizar como isso deve acontecer, de que maneira ele deve acontecer, quais são os requisitos mínimos necessários para que, independente da pessoa que se troque lá na gestão administrativa ou na parte de projetos, ela siga sempre o mesmo o quê? Padrão. Quais são as orientações? Então, a organização deve estruturar uma análise formais, ou seja, formal, de viabilidade econômica, financeira e estratégica. Olha, pessoal, não é só valores, é estratégicas, ou seja, quanto tempo eu vou recuperar esse dinheiro, qual que é o mercado que eu estou atuando, é um nicho novo, percebe? Para novos investimentos, incluindo aqui, ó, aquisição de equipamentos, expansão de infraestrutura, implantação de tecnologia, parcerias, novos modelos de negócio, novos serviços, percebe? Então, tem que ter algo nesse sentido estruturado. Então, lá no POP, que estrutura, que normatiza esses projetos de viabilidade, você vai fazer um roteiro e vai colocar tudo que eles devem preencher lá no formulário que o plano de investimentos vai ser exigido. Então, a avaliação deve considerar também, lógico, os riscos, mitigação desses riscos, taxa de retorno, por exemplo, prazo de recuperação de investimento, fontes de financiamento, se for o caso, compatibilidade com orçamento e alinhamento com o planejamento estratégico. E é muito interessante que a ONA ela sugere lá nas orientações, fala sobre orçamento, mas você não vai encontrar grupo de requisito falando sobre orçamento. Uma falha grave da ONA, ela terá abolido o termo orçamento dentro do manual. Foi uma falha muito grave.
Mas vamos lá, né? Então, compatibilidade com orçamento e alinhamento com o planejamento estratégico. Então, ela coloca só nas orientações, pessoal. Ela não coloca no padrão, no requisito do padrão. Aí é complicado. Bom, então deve incorporar critérios de ESG, né? E permitir decisões baseadas em dados de projeção realistas. Então, praticamente você definir como você vai fazer um plano disso. Então, vai criar um POP lá descrevendo tudo que as pessoas têm que preencher, tudo que elas têm que analisar. Sugestão de evidências. Então, documentos institucionais com critérios dessa análise de viabilidade, os estudos econômicos e financeiros, os projetos, as decisões, o registro dessas decisões, né, as evidências do alinhamento com o planejamento estratégico, os orçamentos, o modelo de análise de retorno, matriz de priorização de investimentos, ou seja, você vai montar um processo, né, vai montar uma pasta organizada para que o auditor consiga ter evidência do passo a passo que você chegou até a implementação do retorno financeiro. Minha sugestão é que tudo isso fique normatizado mediante procedimentos, fluxos, formulários e relatórios. E aqui nesse requisito fala basicamente, pessoal, da análise de conta, né? O controle de cobrança, dos prazos, dos riscos, ou seja, o aspecto do faturamento nesse item. Então ele fala aqui que a organização deve manter uma sistemática formal da gestão, revisão de contas assistenciais. Por que só das contas assistenciais, né, pessoal? Nós temos outras contas que o hospital também tem que controlar. Mas aqui a ideia deles é na assistência, né? Contas assistenciais e administrativas com análise crítica do faturamento em relação aos contratos, validação de documentos, monitoramento de prazo de envio e recebimento, análise de glosas, perdas, né, devolução, inadimplência e avaliação de risco associado ao faturamento. Então, ela deve envolver uma prática de discussão periódica entre as áreas, ou seja, o setor de faturamento deve retroalimentar as áreas com as não conformidades, com as ocorrências que acontecem lá no faturamento, que culminam com uma glosa ou com uma perda, né? Então a gente tem que retroalimentar o sistema. E a sugestão de evidência, ou seja, um procedimento, um POP para a gestão de contas, relatórios de análise de faturamento, de glosas e perdas, indicadores com índice de glosas e perdas, tempo de cobrança, né? Reunião aí de análise crítica, sistema de controle de faturamento, evidência desse feedback para prevenir as perdas, ou seja, tem que ter evidência lá no faturamento que vocês estão treinando lá o pessoal da recepção para não cometer os mesmos erros que ficam estourando lá no faturamento. É isso que a gente pode sugerir como evidência, que você vai traduzir tudo isso dentro de um procedimento. Próximo, ainda nível 1, utilizar demonstrativos financeiros e gerenciais e contábeis como apoio à tomada de decisão institucional, promovendo a análise crítica da situação econômica da organização. Ou seja, aqui, pessoal, é a análise crítica, basicamente, dos resultados financeiros. Então, ele até orienta, ó, os demonstrativos financeiros devem ser consolidados, ou seja, eu não posso ficar resolvendo coisas de vários anos atrás, eu preciso consolidar ele em períodos, interpretar e usar ele sistematicamente nas decisões estratégicas e operacionais. E devem permitir, né, um diagnóstico da situação econômica online, né, no momento, com análise de tendências e riscos. E, lógico, prever a sustentabilidade financeira, definindo prioridades institucionais e comunicação transparente dos resultados para a liderança. Como é que eu traduzo isso, pessoal? Eu posso traduzir através do quê? De um balanço patrimonial, de um DRE, do fluxo de caixa, relatórios orçamentários utilizados na gestão, relatórios interpretativos com análise crítica, indicadores financeiros econômicos, registro de reuniões decisórias baseadas em fatos e dados, ou seja, mas para que eu produza toda essa evidência, eu tenho que ter um procedimento regulamentando como eu faço cada item desse aqui. Um relatório orçamentário. Como é que eu faço um relatório orçamentário? Quando que eu entrego? Para quem que eu entrego? Quais são as regras de compliance? Quais são as rastreabilidades? O que acompanha dentro do procedimento ou de fluxo que você vai normatizar essas ações. Já indo para o nível 2, aplicar e monitorar sistematicamente os custos dos diferentes processos e serviços envolvendo gestores na identificação de causa e na definição de ações. Pessoal, gestão de custos aqui, né? Então, o próprio manual fala, né? Manter um sistema estruturado da análise de custos e sugere por processos, por área, por serviços, né? Para entender
custos diretos e indiretos, para avaliar, melhor falando, as variações ao longo do tempo, verificar se tem desperdício, se tem perda, para que dessa forma você consiga apoiar a direção e os líderes na alocação dos recursos, quer seja em estrutura, quer seja em equipamentos, em pessoal, né, para você determinar investimento e precificação muitas vezes. Então elas devem, lógico, sempre envolver os gestores e gerar planos de ação baseados em causas identificadas. A sugestão de evidência, relatório por custo de processo ou serviço, reunião com gestores e análise crítica, plano de ação, indicadores, ou seja, você pode evidenciar essas informações. De novo, procedimento, fluxo, formulário, relatórios, que você vai evidenciar todas essas situações e vai citar em algum momento isso lá no planejamento estratégico. Próximo, nós estamos aí falando do nível 3 agora, né? Nível 3. Utiliza os resultados dos investimentos em negócios realizados para identificar oportunidades de melhoria e avaliar a efetividade das decisões e alinhar os resultados aos objetivos estratégicos. Pessoal, a ONA colocou como nível 3, isso que para mim é nível 2, tá? Para mim, nível 3 é ciclo de melhoria, mas como ela colocou, vamos interpretar isso como nível 3. Então, o que ela fala aqui? A organização deve acompanhar os resultados de investimentos, considerando retorno financeiro, impacto da qualidade, segurança, desempenho operacional e alinhamento estratégico. Isso aqui, pessoal, acompanhar resultado, para mim, é nível 2. Acompanhar ciclos de resultado, nível 3. O processo deve avaliar efetividade das decisões, revisar a estratégia quando necessário, e identificar as lições aprendidas. Como sugestão de evidência, indicador de retorno financeiro como ROI, relatório de avaliação de projetos implementados, reuniões de liderança, planos de ação, com revisões periódicas, ou seja, a gente tem uma série de informações que você também vai colocar aqui dentro dos procedimentos, dentro desses formulários com análise, dentro de relatório e vai, uma vez por ano, vai consolidar todas essas informações dentro do planejamento estratégico. Pessoal, eu até deixei um último slide aqui, né? O que a ONA faz, né? Ela, basicamente, ela verifica se a organização controla e analisa suas finanças. Mas ela exige pouco, né? Até eu coloquei, ela exige pouco para demonstrar que ela gera valor econômico de forma estratégica e sustentável. Então, se você analisar ali, ela fala em ciclo de melhoria, mas ela esquece de determinar como padrão um dos principais requisitos para você trabalhar gestão econômica financeira, que chama-se orçamento. No manual antigo estava claro que deveria ter orçamento. Então, quando você tem orçamento, você planeja, você pressupõe um planejamento, uma análise pregressa. Quando você caminha no sentido contrário, nesse manual da ONU, ele está criando vários termos novos, ela quer deixar termos mais claros, mas ela, na parte financeira, que ela poderia ter avançado, ela regrediu, porque ela retirou termos, um termo muito importante para quem trabalha na gestão financeira, com boas práticas de gestão financeira, que é o orçamento. Então, ela não colocou aqui orçamento estratégico integrado, ela não coloca, por exemplo, orçamento matricial por cento de custo em linhas de serviço, ela não fala do monitoramento sistêmico da execução orçamentária, em momento algum ela fala na execução orçamentária. Se você pegar o manual, os grupos de requisitos, ela fala, né, no resultado financeiro e não se você planejou o orçamento, ou seja, o monitoramento sistemático da execução orçamentária com análise de desvios, ela foi omissa. Para mim é uma falha muito grave do manual em relação à parte financeira. Mas quem sabe, numa próxima oportunidade, aí, né, eu consiga, toda vez que tem revisão do manual, eu sugiro mudanças, mas quem sabe um dia eles me escutam lá. Porque, pessoal, isso é básico. Se você trabalha na área financeira, você vai, e você estuda o assunto, você entende do assunto, você vai verificar que ela dá uma benzida na área financeira, porque muito provavelmente talvez não tenha auditores para fiscalizar ou entender esses relatórios. Beleza? Então, pessoal, chegou até aqui, deixa o like, clica no sininho, faz um comentário, compartilha o vídeo com alguém da sua sala, lá no faturamento, na administração, na enfermagem, compartilha com os colegas para ajudar essas pessoas a melhorar o seu desempenho
na acreditação e, por final, ajudar quem mais necessita de qualidade, que é o paciente, os colaboradores da área de saúde. Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo!